Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre tipos de subrotinas e sobre um tipo específico de subrotina que são os procedimentos. Então, uma subrotina ela pode ser um procedimento ou uma função. Um procedimento é uma subrotina que não retorna um valor, ela não vai produzir um valor, ela vai executar, mas não vai te retornar nada. Já uma função é uma subrotina que retorna um valor. Então, a função ela produz um valor. Então, essa é a sintaxe básica da subrotina. Aqui nós temos um tipo. Esse tipo é o tipo de retorno. Então, se essa subrotina produz um valor de retorno, você vai ter que especificar aqui qual o tipo. Se ela não produz, também tem um tipo específico, que é o void que a gente utiliza, tá? Eu não expliquei o static. Por quê? Porque o static eu vou explicar lá para o final, tá? Lá para o final do curso. Neste momento não é o momento de eu explicar ainda o porquê do static. Fora o tipo, nós temos o nome da subrotina. Este nome ele deve indicar o que a subrotina faz, para que seja fácil de você chamar e de você ler o código também quando você estiver fazendo a chamada para essa subrotina. Esse nome, então, sempre que você utilizar esse nome, você vai estar referenciando essa subrotina, você vai desviar o fluxo, o código para esta subrotina. Depois você pode ter aqui um tipo de dado e o nome de um determinado parâmetro, tá? Então, tipo e parâmetro 1 aqui. Esse tipo de dado é um tipo qualquer que você utiliza, por exemplo, int, double, char, string, tá? E o parâmetro aqui é o nome do parâmetro que você vai receber, tá? Funciona como se fosse uma variável, só que é uma variável que ela é inicializada na chamada da subrotina. Ela já começa tendo um valor, então, tá? Bom, se você tiver mais de um parâmetro, você separa por vírgula. Se você não tiver nenhum parâmetro, você abre e fecha parênteses. Se tiver um parâmetro, abre, tipo de dado, nome do parâmetro, fecha parênteses. Se tiver mais de um, você vai separar por vírgula, lembrando que você sempre precisa repetir o tipo. Esse tipo aqui pode ser um inteiro, esse daqui uma string, ou esse ser um inteiro e esse daqui também ser um inteiro. Depois nós vamos ter um processamento, onde você vai ter aqui algumas linhas de código que vão cumprir o propósito da subrotina. Você vai codificar aqui, né? Colocar todo o processamento da sua subrotina neste ponto. E nas subrotinas que retornam algum valor, você precisa ter também o comando return e uma determinada expressão, né, que precisa ter o mesmo tipo de retorno aqui. Então vamos começar falando sobre procedimento. Essa é a sintaxe básica de um procedimento. O retorno de um procedimento é void. Essa palavra reservada da linguagem C#, void, significa que não produz nenhum tipo de retorno. Não tem um tipo de retorno, não retorna. Okay? Então, procedimentos são sobre rotinas que não retornam para quem a chamou nenhum valor. Tá? A princípio, não tem como você retornar. Em outros momentos, não nesse curso de algoritmos, você vai aprender que existem outras estratégias aí para que você retorne algo de um procedimento, tá? Existem parâmetros, tipos especiais de parâmetro que você pode passar, mas esse não é o momento da gente discutir isso. Então, procedimento são subrotinas que não produzem valor. Então, você vai utilizar aqui o void para indicar que é um procedimento e não, você não vai conseguir produzir um valor aqui, retornar um valor para quem chamou um procedimento, ao menos durante esse curso, ok? Depois vem aqui o nome do procedimento, ok? E tipo e nome do primeiro parâmetro, vírgula, tipo e nome do segundo parâmetro e assim sucessivamente. Aqui dentro do procedimento nós temos o processamento e aí você vai colocar aqui todo o código necessário. Se você quiser, não é obrigatório, você pode colocar return ponto e vírgula. O que você não pode colocar aqui é algo depois do return. Você não pode mandar retornar 1 ou retornar uma string, retornar alguma coisa. Por quê? Porque
como é um procedimento, ele é void, ele não produz o valor. Então, esse retorno ponto e vírgula vai fazer com que o seu procedimento pare de ser executado, ele vai retornar ele, né? E se você colocar alguma linha abaixo do return, essa linha não vai ser executada. Por quê? Porque na hora que ele chega no return, ele sai da subrotina, ok? Bom, olha a sintaxe de chamada. Se o meu procedimento se chama nome proc, eu vou utilizar este nome aqui. Então, nome proc, abro parênteses, aqui eu coloco uma expressão. Essa expressão precisa ter esse mesmo tipo aqui. Então, se isso daqui for um tipo int, a expressão que eu vou colocar aqui tem que resultar num número inteiro. Por exemplo, idade mais 1, sendo idade uma variável do tipo int. Então, se a idade é uma variável do tipo int e possui o valor 20, 20 mais 1 vai dar 21, 21 vai ser passado para param1, ok? Da mesma forma, essa outra expressão tem que ter exatamente o mesmo tipo definido aqui. E eu passo esses parâmetros por posição. Como ele sabe que essa expressão vem para esse parâmetro e essa expressão vem para esse. Por posição. Primeira expressão, primeiro parâmetro. Segunda expressão, segundo parâmetro. Lembre-se, o tipo dessa expressão precisa bater com o tipo deste parâmetro. O tipo de dado resultante dessa expressão precisa coincidir com o tipo deste parâmetro. O tipo dessa segunda expressão precisa coincidir com o tipo do segundo parâmetro. Então, nós temos aqui um exemplo de um procedimento. Eu tenho um procedimento que se chama calcular salário, onde ele recebe um double aqui, que é o valor bruto do salário, e um outro double, que é o valor do seguro. Esse seguro poderia ser, por exemplo, um valor que desconta na sua folha de pagamento, mas ele vai para um seguro, que você pode receber esse seguro se você precisar. Ok? Bom, e como que eu vou calcular o salário? Isso daqui não é um cálculo real de salário, tá? Eu tenho um valor do imposto e um valor líquido. Olha só, eu tenho parâmetros, valor bruto e valor do seguro. Esses parâmetros, quando alguém chamar o calcular salário, eu obrigatoriamente preciso passar o valor bruto do salário e o valor do seguro. Mas eu também posso declarar variáveis aqui, ó. Eu posso ter o valor do imposto e o valor líquido. E aí eu falo que o valor do imposto recebe o valor bruto vezes 0,2. O que é isso? 20% sobre o valor bruto. O valor líquido vai ser o valor bruto menos o valor do imposto, né, que é os 20% que eu calculei aqui, ó, menos o valor do seguro. E aí eu vou mandar imprimir salário líquido 2 pontos, 0,2 pontos, C2. O que é esse C2? O C2 eu vou imprimir como moeda, e aí depende do sistema, do idioma do seu sistema operacional. O meu está português Brasil, então vai ser em reais, com 2 casas decimais. O que eu vou imprimir? O valor líquido, no lugar do marcador 0. E aqui no main, eu chamo aqui, ó, double, valor salário, R$ 2.000,50, valor do seguro, R$ 200. Olha, eu poderia perfeitamente pedir para o usuário me informar o valor do salário, ler o valor do salário, só que eu não tenho espaço, então eu coloquei constante aqui só para a gente poder ver como que eu faço a chamada, que é o que eu quero destacar. Ó. Esse calcular salário aqui é a chamada para a subrotina. Então, quando ele chegar nessa linha, calcular salário, ele vai passar o quê? VL salário, que é o 2.050, para o VL bruto. E VL seguro, que é 200, ó, ele vai passar 200 para VL seg. E aí ele vai executar essas linhas, ok? Vamos executar esse programa? Então, se você notar aqui, ó, declarei o valor do salário e o valor do seguro. Tá aqui, ó. Eu tenho essa daqui é como se fosse a memória do computador. Eu estou executando no método main, eu tenho a variável VL salário e VL seguro. Note que os valores já estão aqui. Próxima linha,
calcular salário. Passando VL salário, VL seguro. Opa, calcular salário é o nome de uma subrrotina. O compilador, inclusive, sabe disso por causa desse abre parênteses após o nome. Tá? Ele sabe que é uma subrrotina. Então, ele vai desviar para calcular salário. Ele vai sair daqui e vai vir para cá. Quando ele desvia para cá, ele precisa passar os valores. Isso que nós estamos fazendo se chama passagem de parâmetro por valor. Nesse curso aqui, nós só vamos estudar passagem de parâmetro por valor. Tá? Vamos deixar para, em outro momento, em outro curso, estudarmos passagem de parâmetro por referência. Então, olha, eu peguei o valor da variável VL salário, que é 2.050, passei aqui R$ 2.000,50, né, para VL bruto. E o valor do seguro, que é 200, foi passado para VL seg. Então, agora eu tenho aqui na memória do meu computador o main e o calcular salário. E as variáveis que eu tenho aqui, né, que são os parâmetros que eu recebi, VL bruto e VL seg, que já começam aqui inicializados em calcular salário. Depois, eu declaro VL imposto e VL líquidos, que ainda não possuem valor. Falo que VL bruto recebe, que VL imposto recebe VL bruto vezes 0,2. Então, calculei o valor do imposto, que deu aqui, R$ 400,10. Falo que VL líquido recebe VL bruto menos VL imposto menos o valor do seguro. Então, o valor do salário líquido vai ser R$ 1.400,40. E aí, eu mando imprimir. Salário líquido, 2 pontos. Marcador 0, ele vai sair isso daqui como C2, então, na moeda corrente com 2 casas decimais. Então, ele botou R cifrão, R$ 1.400,40, 2 casas decimais por causa do 2. O C, ele bota o R cifrão e imprime aqui o valor como moeda corrente para mim. Ok? Esse C é de currency. Bom, então ele imprimiu aqui o salário líquido e chega ao final, ao término da execução do calcular salário. Olha o que aconteceu com as variáveis de calcular salário. Acabou, foram descarregadas. Então, ó, eu vou voltar numa linha. Eu estava aqui, todas as variáveis estavam em memória. Chego aqui, já pode descarregar as variáveis, ok? E aí ele vai voltar para o main. Voltou para o main, eu estava nessa linha, ele vem para o fim do main e descarrega as variáveis do main. Note que existe uma independência entre as variáveis. Essa variável VL salário não tem nada a ver com essa variável VL bruto. Apenas foi passado o valor dessa variável para essa outra variável. Ok? Note que as chaves aqui determinam onde começa e termina uma subrrotina. E note que o main é uma subrrotina. Olha ali, ó, static void main. Ela recebe também um parâmetro, que é string args. Aquele abre e fecha colchetes, e a única coisa de estranha que tem nesse parâmetro é porque isso é um vetor, que nós só vamos aprender lá para frente. Mas você já sabe que o main é um procedimento, é uma subrrotina do tipo procedimento. O main é o primeiro procedimento, é a primeira subrrotina que é executada em uma aplicação do tipo console em C#. Okay? E a partir dessa subrrotina, você pode chamar outras subrrotinas. Inclusive, write é uma subrrotina do tipo procedimento, porque também não produz um valor. Note que você não precisa saber exatamente como que se escreve no terminal. Basta você chamar o método write, que alguém programou. Ele está lá dentro de uma classe chamada console. Esse daqui é o nome da classe, console, que alguém programou, não foi você, tá? Faz parte do seu framework. E você chama esse método e ele vai lá e imprime por você, tá?
uma grande vantagem de uso de subrrotina. Fica fácil de você reaproveitar, de você chamar ela várias vezes. Outra grande vantagem, por exemplo, eu coloquei aqui o cálculo do salário. Se eu precisar em mais de um ponto calcular o salário, mais de um ponto do meu programa, eu não vou errar nesse cálculo. Mesmo se eu errar, eu corrijo em um ponto e todas as chamadas para calcular salário vão estar o quê? Já vão estar certas, porque aí vão chamar esse único ponto que eu corrigi. Então tem essa vantagem de você reaproveitar código, de você ter uma tendência a ter um código mais testado, que ele já foi usado em vários outros pontos e deu certo, né? E se você precisar alterar esse código também, você altera em um ponto único, tá? Então, essas são algumas das vantagens que a gente tem em usar subrrotinas. Vamos fazer um exercício? Para fazer esse exercício, provavelmente você não vai se lembrar de tudo de cabeça, então eu sugiro que você volte, tá? Volte um pouquinho, olhe direito o slide anterior, esse daqui, ó. Tire um print dessa parte. E aí, com base nisso, você consegue fazer esse exercício aqui, que é faça um procedimento que receba por parâmetro 3 números inteiros e imprima a média dos valores recebidos por parâmetro. Então, você vai receber 3 números inteiros e vai ter que imprimir a média dos valores recebidos por parâmetro. Para o vídeo agora e tente resolver esse exercício. Bom, criei aqui um programa, vou criar o meu procedimento, então eu começo com static void. Meu procedimento, o que ele faz? Ele imprime uma média, né? Então, eu posso dar o nome de imprime média ou imprimir média, tanto faz. E aqui, ele recebe o que por parâmetro? Ó? 3 números inteiros. Opa, eu vou precisar de um int num1, int num2 e int num3, por exemplo. 3 números inteiros. E o que esse procedimento precisa fazer? Ele precisa imprimir a média dos valores recebidos por parâmetro. Como que eu posso fazer isso? Bom, para fazer a média, eu preciso de somar os números. Eu preciso calcular a média também, né? Eu posso falar que média recebe num1 mais num2 mais num3. E posso falar que média recebe o quê? Soma dividido por 3, por exemplo. E aí, ele pede para imprimir a média. Console.writeLine. Você pode fazer de outras formas também. Por exemplo, você pode pegar esse num1 mais num2 mais num3, não declarar soma e colocar aqui entre parênteses. Se você colocar entre parênteses, ele vai executar primeiro a soma para depois executar a divisão. Se você tirar dos parênteses, cuidado que ele vai dividir só num 3 por 3 primeiro para depois fazer a soma, porque existe uma precedência de operadores, ok? Então, primeiro ele vai fazer a divisão e a multiplicação para depois fazer soma e subtração, tá? Então, calculei a média, imprimi a média e vou chamar aqui. Tem várias formas de você testar isso. Você pode, por exemplo, definir aqui 3 números. Int A recebe 2, B recebe 3 e C recebe 5. E aí eu posso chamar imprimir média passando A, B e C. Bom, então vamos lá. Vou rodar. Temos um problema. Sem querer eu bati um O aqui, ó. Então, importante, né? Até é legal ter acontecido esse problema aqui, ó. Sem querer eu bati um O aqui e aí ficou um erro. Na hora que eu rodo o programa,
ele dá o erro. Eu tenho que dar não, que eu não quero executar a anterior, né, a versão anterior. E ele me fala aqui o que está acontecendo, né, qual o problema. Vou tirar, vou rodar. Tá aí, ó. Média dos valores 3. Por quê? 5 mais 3, 8. Ué, 8 mais 2, 10. Deu errado. Por quê? Por causa disso daqui. O que é isso daqui? É uma soma de números inteiros que vai resultar num int. Isso daqui é um número inteiro. Um inteiro dividido por inteiro, divisão de inteiros, não vai aparecer aqui a parte fracionária. Então eu posso colocar assim, dividido por 3.0, já daria. Ou, o que eu posso fazer? Eu posso converter para double essa soma. Ou, já que eu já estou convertendo para double, eu também poderia dividir por um double, que aí fica double por double, ele não vai ter que fazer essa conversão implicitamente. Ok? Note que existe um problema, tá? Se você tentar dividir números inteiros por um outro número inteiro, um número inteiro por um outro número inteiro, é divisão de inteiros. Ele só vai pegar o valor do quociente. E quando você está trabalhando com média, tá? Média é número real. Então você precisa converter ou o operador que está à esquerda, ou o operando que está à esquerda, ou o operando que está à direita do operador de divisão para double, se você quiser um resultado como sendo um número real. Ok? Por essa aula é apenas isso. Até a próxima aula.